subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Erivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DVD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10 da classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O comentarista é o pastor, teólogo Douglas Batista. Uma lição muito importante. Já estou com saudade, mas comprei alguns materiais. Com certeza estarei dando continuidade nesse aprendizado, porque é de fundamental importância. Os problemas que a igreja tem para transpor enquanto estiver aqui na Terra, ok? Na lição de número 10 estaremos aprendendo sobre a renovação cotidiana do homem interior. Lição que aprenderemos, ministraremos no dia 3 de setembro, no próximo dia 3 de setembro. E a lição ela vem falando do sofrimento de Paulo, é a base, em capítulo de número 4, versículos de número 11 a 18, da segunda carta de Paulo a Coríntios, Uma lição muito importante, onde podemos aí explorar bastante, e aprender muito com respeito à palavra de Deus, O que significa essa renovação, Paulo estava comentando, Paulo disse sobre os muitos sofrimentos que teve, e agora, mas ele não parou. Ele teve, mas não titubeou. Ele disse que ficou fraco, mas não parou, E assim sucessivamente. Nós vamos aprender sobre o fortalecimento diário. Nós vamos aprender sobre o sofrimento exterior. Vamos aprender sobre a experiência de Paulo. Vamos aprender sobre o exemplo de Paulo, do apóstolo. Vamos aprender sobre a esperança cristã do crente. E vamos aprender sobre o eterno peso de glória. E também os desafios que temos hoje. A cultura secularizada, E assim sucessivamente. Mas eu quero trazer um pouco sobre o texto bíblico, que é de fundamental importância. Está escrito assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso fortalecer-nos, cri, por isso falei-nos, cremos também. Por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça se multiplique, ou para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças, mas a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então nós vamos ver que as adversidades comuns da vida, aprender sobre isso. Por isso o Senhor Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, capítulo 16, versículo 33 do livro de João. Aí fica claro que as aflições não são realidade, ou seja, que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio é não deixar de que a fé se enfraqueça por essas lutas, por essas aflições, Não deixar que isso aconteça. Então precisamos lembrar de que Jesus já venceu o mundo, E assim também, nesta lição,
traz aí uma exortação sobre a nossa vida interior. Isto é a vida espiritual que perseverará diante de muitas dificuldades externas, né? Então nós vamos ver que o objetivo da lição é refletir sobre a adversidade enfrentada do homem interior, compreender aí as dificuldades da vida, não pode ser comparada às glórias futuras reservadas ao cristão, e despertar a nós outros alunos, o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Esses são os objetivos da lição. E tem também uma motivação. A vida do apóstolo Paulo nos mostra que os crentes fiéis e obedientes ao Senhor também passam por muitas provações e aflições. Ele nos deixou um grande exemplo de como permanecer firme em Cristo, mesmo diante do sofrimento. Como cristão, precisamos amadurecer na fé, por isso Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual, né? E nessa lição também nós vamos observar que à luz das experiências de Paulo, né, pessoais do apóstolo, né, também à luz da vida e da experiência pessoal de cada irmão, né, de cada aluno, que estaremos aí aprendendo, né? Nós vamos ver que no primeiro tópico fala da experiência, o sofrimento exterior, né? Então vai tratar da experiência de Paulo, né? Então as adversidades são externas, né? São uma incontestável realidade. Então elas estão aí, é perene, é patente, e nós temos que enfrentá-las, ou melhor, com muita resignação, determinação em Cristo, crendo que o Senhor nos dará a vitória. Glória a Jesus, né? Apesar disso, por meio do Espírito Santo, salvos a experimentarem a renovação espiritual, o Espírito Santo, os salvos experimentam aí a renovação espiritual no interior da vida de cada um de nós, né? Não obstante a dureza, não obstante durante a nossa experiência, o corpo mortal permanecerá sujeito, né, às adversidades da vida, né? Então nós vamos ver o sofrimento exterior e o fortalecimento do homem interior. É isto que a lição propriamente dita nos aponta. Vamos trabalhar um pouquinho da exegese desse texto, né? Trazendo aqui aclarando aí um pouco do que diz o texto, né? Paulo, ele aponta sobre o evangelho glorioso, ele nos aponta sobre isso, e nós vamos ver o que Paulo nos aponta sobre isso. Então o evangelho não é produto da mente humana, para começar, mas de uma revelação divina. Sua origem não está na terra, a origem do evangelho é no céu, se deu no céu. Então a sua oferta é graciosa, o seu poder é irresistível, a sua evidência é luminosa, né? Então nós vamos observar os pontos importantes desse texto bíblico proposto para nós hoje. Nós vamos observar que é concedido pela misericórdia o evangelho, e a salvação é concedida pela misericórdia divina e não pelos méritos humanos. Nós vamos ver isso no capítulo 4, verso 1. Observemos aí que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Então Paulo foi um implacável perseguidor da igreja, né? Então, nós sabemos disso. Ele respirava a ameaça, nós também sabemos disso, contra os discípulos de Cristo, né? E ele não buscava a Cristo, mas Cristo o buscou, o transformou, e capacitou e comissionou e fez ministro da nova aliança. 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 12 até o verso 17. Então Paulo queria destruir a igreja, mas tornou-se o seu maior bandeirante, né, que levantou-se o baluarte. Então antes da sua conversão, ele assolou a igreja. Depois da sua conversão, ele transformou-se no maior plantador de igreja. Então ele impôs a terrível sofrimento aos pés de Cristo, sofre agora, pois, mais do que todos os discípulos, quando ele passou a servir ao Senhor, porque precisava ser moldado. Outro ponto importante é que o evangelho nos dá força para enfrentar o sofrimento,
né? Não desfaleçamos, está escrito no texto, capítulo 1, a palavra desfalecer aqui significa ercaucaumen, que significa perder a coragem. Então, desfalecer, desanimar, denota a atitude de covarde, de um coração mole, né? Nós vamos ver que o comentarista Simon Kistemaker, ele diz que esse verbo não tem nada a ver com fadiga física, mas com cansaço espiritual, né? O evangelho é a melhor notícia que já ecoou no mundo, mas também é a que enfrenta a maior resistência e oposição do diabo no mundo e da carne também, né? Então o evangelho é a maior notícia, mas também é o maior perseguido até hoje pelo diabo e também a carne, né? Então, Paulo enfrentou toda a sorte de sofrimento, perseguição, rejeição, oposição, naufrágio, a própria morte dele, né? Mas esse sofrimento todos, além da preocupação que tinha com todas as igrejas, não puderam demovê-los, mas desencorajá-los e nem desencorajá-los, porque o chamado divino é sempre maior, não é? O propósito de Deus não vai te livrar do processo, só que quem suporta o processo terá a promessa garantida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, essa é uma lição importante que esse texto bíblico proposto na nossa lição nos passa, né? Nós vamos ver também que o evangelho nos capacita a ser íntegro na pregação, né? Pelo contrário, rejeitamos as coisas as fábulas, não é? E seguiremos sempre o evangelho. Antes, nós vamos observar que Paulo diz que a sua defesa não é combativa, e sim positiva, isto é, ele fala na sua intenção, sua situação de vida, e não sobre os seus adversários. Paulo não culpa ninguém. Paulo coloca-se à disposição e diz que o sofrimento presente, a glória que há de ser revelada é muito maior. Então, Paulo destaca aqui alguns pontos importantes. Ele diz que o cristão verdadeiro vive na luz, ou seja, os falsos obreiros que estavam invadindo a igreja em Corinto, fazendo uma oposição a Paulo, tinha motivações escusas, né? E eles buscavam aí uma promoção pessoal e não a glória de Cristo. Nos dias atuais, nós vemos bastante gente aí se portando como o suposto profeta, suposto pregoeiros do evangelho, mas eles não querem o Cristo fora da cruz. Eles querem que Cristo continue crucificado, porque não incomoda ele. Cristo é muito chato para esse povo, né? Podemos ver que o que importa é eles, não a mensagem. Paulo contesta isso aqui. O que importa é a mensagem, é o vaso. É a mensagem que está no vaso e não o vaso, né? O que importa é a mensagem. Glória a Deus, né? É tanto que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, né? E eles estavam, aqueles inimigos de Paulo estavam envoltos dessas trevas, do engano, e não refulgente, não conseguia refletir a luz da verdade. Eles buscavam resultados e não fidelidade. Ele queria mais os aplausos dos homens do que a aprovação de Deus, né? Nós vamos ver que Paulo, né, nos dias de Paulo havia homens que se achavam ser necessário produzir resultados visíveis e instantâneos, a fim de perceberem e apontarem como os bem-sucedidos em seus ministérios. A Bíblia contesta isso de forma veemente. Outros sim. Todos nós podemos ser úteis, mas nunca seremos necessários, ok? Todos nós podemos ser úteis, vou repetir, mas nunca seremos necessários. Então não existe um predileto, um homem predileto no Evangelho, não existe isso, né? Todos sofrem as aflições de Cristo, porque se não for assim, não tem conteúdo cristão, ok? O cristão verdadeiro não usa truques para pregar a palavra. Os falsos mestres em Corinto estavam usando astúcias, né? Truques para pregar. Eles usavam atrativos, né? Coisas enganosas para atrair as pessoas. Esses falsos mestres estavam imitando as astúcias da serpente que enganou Eva lá no Éden, né? Então nós vamos ver que
a palavra panorgia, que quer dizer astúcia, ela aparece no texto cerca de 5 vezes. No Novo Testamento ela aparece também em vasta conotação, né? Sempre com conotações negativas, sempre apontando como falsos mestres, né? Como estavam destilando aí os seus venenos da antiga serpente, né? Outros sim, o cristão verdadeiro não adultera a palavra para ganhar os ouvintes, não é? O verbo traduzido aqui para adulterar é dolo, que no grego que se encontra aqui no Novo Testamento, aponta aqui dentro do texto, né? Então, dolo aponta aí um problema adultério. Então, as pessoas adulteram a palavra, desconfiguram a palavra, não é? Existe a desonestidade escriturística que muitos praticam, né, para tentar levar uma plateia, para tentar jogando, como diz o outro, jogando para a galera, né? Isso não é papel de quem prega a verdadeira palavra e o cristão verdadeiro. Então, os falsos mestres, como os mascates espirituais, eles estavam adulterando a palavra naqueles dias, misturando as ideias heterodoxas do evangelho. Então ele estava pegando as ideias heterodoxas e tentando inculcar no evangelho, colocar no evangelho para trazer engano, né? Então, a morte na panela, tenha cuidado. Então hoje muitos pregadores também estão adulterando a palavra, pregando ao povo que ele quer ouvir, enfim, uns pregam por pix, outros pregam mentindo, outros pregam por falsas profecias, não é? E assim sucessivamente. Então, eles vão tentando sobreviver, mentindo, mas o evangelho é a verdade e um dia a capa cai, não tenha dúvida, a máscara vai cair, ou melhor, né? Ele dilui a doutrina com tradição humana, exige o que Deus não ordena e proíbe o que Deus não rejeita. É um negócio absurdo, não é? Então nós vamos ver que a palavra, o que é adulterar a palavra de Deus, torcer significado do texto, é fazer uma aplicação errada da verdade, a fim de obter uma aparência de sucesso, em grau mais elevado. Aí Paulo fala sobre os seus sofrimentos, e nós vamos observar que dentro desse contexto, Paulo ele faz a defesa do evangelho, né, do seu ministério, né? Então Paulo ele passa agora da glória da criação para a fraqueza de vaso de barro, no capítulo 4, verso 7 a seguir. E Paulo vai começar a fazer essa tratativa sobre o seu sofrimento, sobre as lutas que ele teve. Então, a ponto do machado na raiz de toda a pretensão humana, ele está nocauteado, toda a ideia do culto, da personalidade. Então, a importância, o importante não é o obreiro, mas a obra. A glória não é para o pregador, mas a pregação, não é? É isso que Paulo está dizendo. O que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso, né? Aí nós vamos ver que as verdades desse texto, ela desmonta essas caricaturas, esses seres caricatos que aparecem aí, dizendo que são pregoeiros, né? São gritões, são fanfarrões, não tem nenhum contexto bíblico, não é? E assim, recebe para lá, recebe para cá. O duro é que a igreja aceita esse tipo de coisa e não contesta isso. Precisa contestar. Queremos ouvir a palavra, né? Em primeiro lugar, nós vamos observar, Paulo faz aqui algumas observações, uma comparação sugestiva. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, capítulo 4, verso 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a palavra grega aqui é tesauros. Tesauros quer dizer tesouro. Refere-se àquilo que é valioso, é muito caro, enquanto astráquenos é vaso de barro. Fala da cerâmica, é aquilo que é feito do barro. Então a cerâmica coríntia, por exemplo, ela é famosa no mundo antigo. Então Paulo pode ter se referido a essas pequenas lamparinas de barro que eram baratas, frágeis, né? Então os vasos ou urnas de cerâmica, por exemplo, é a ideia que dá o tesouro valioso, é contido em recipientes frágeis e sem valor.
não é? Nós vamos ver que os vasos de barro eram artigos encontrados virtualmente em todos os lares do Antigo Oriente, não é? Segundo a cultura. Então, eram baratos, quebravam com facilidade, eram de baixo custo e de baixo valor intrínseco, ou seja, intrínseco aqui de valor agregado, ok? Mesmo que dizer de valor agregado, tinha baixo valor agregado naqueles vasos. Então, Paulo compara o contraste, o evangelista com o evangelho, o pregador com a pregação, não é? Então, o foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. O homem é apenas um vaso de barro frágil, quebradiço e barato. Seu valor não é intrínseco, mas dentro desse vaso existe um tesouro inestimável, de inestimável valor. Então, nós somos portador, nós somos morada do Espírito Santo. Então, mesmo que a luta venha, mesmo que tentam nos sucumbir, vamos permanecer firmes, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, né? Então, o vaso é frágil, mas o vaso é frágil, mas o evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si, mas o evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face de Cristo, né? O vaso quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho é eterno e jamais pode ser mudado, né? Nós vamos ver que é uma coisa muito errada quando o vaso rouba o tesouro da sua glória, ou seja, quando o mostruário chama mais atenção do que a joia que ele exibe. Isso não pode. É a mesma coisa que muitos aí vivem como manequim, não é? Tentando se apresentar melhor do que a palavra. Mas quem deve sobressair, quem deve aparecer é a palavra. Glória a Deus, né? Nós vamos observar dentro desse conteúdo que a fraqueza do vaso ressalta, aliás, a excelência do poder. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder. Deus é glorificado por meio dos vasos frágeis, não é? O Warren Wiersbe diz que por isso o vaso não pode se mergulhar, ele pode ser portador de um tesouro. A glória, o vaso não pode se orgulhar por ser um portador de um tesouro. A glória não está no vaso, mas no tesouro. Então, se você é usado por Deus, não tenha como o precioso, não. O precioso é que está em você, né? Que ele foi misericordioso e escolheu você. Logo, o que está em você é o que é precioso, o que Deus colocou em você. Se você é porta-voz da palavra, se você Deus lhe usa em algum aspecto da sua palavra, da profecia ou coisa do tipo, a glória é para o Senhor, porque tudo é dele e o que está em você é dele. Bendito seja Deus. Então nós vamos ver que é preciso concentrar o tesouro, concentrar-se no tesouro e não no vaso. Paulo não temia o sofrimento e nem as tribulações, pois sabia que Deus guardava o vaso enquanto ele guardasse o tesouro. Então, se você guarda o tesouro, né, se você está com o tesouro, Deus guarda você constantemente, porque Deus protege o que está em você. Então, ande na palavra, viva no temor da palavra, mesmo nas lutas, mantenha-se firme, porque em você existe muito valor agregado de Deus dentro do vaso que é eu e você. Nós vamos ver que o texto nos apresenta um contraste profundo, né? No capítulo 4, verso 8 e 9, em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, não é? Então nós vamos ver que o princípio geral desse enunciado do verso 7 é ilustrado aqui numa série de 4 declarações paradoxais que observamos aqui. Elas refletem, de um lado, a vulnerabilidade de Paulo, do apóstolo, e de seus companheiros. Do outro lado, ela fala do poder de Deus que o sustenta. Então, o contraste aqui profundo está dentro disso, que o que é material está sempre exposto ao perigo, mas o que Deus colocou nesse vaso está sempre guardado por ele, não é? Que sejamos guardados
pelo Senhor devido ao conteúdo que nós carregamos. Glória ao nome do Senhor. Não há ministério indolor, ou seja, sem dor. Inclusive, estou com um livro já pronto, As Dores do Ministério Pastoral, onde eu estou tratando desse assunto, dos problemas que o pastor passa, das angústias, das infidelidades, não é? Que o pastor passa, das decepções, mas todo ministério verdadeiro chamado, todo ministro chamado por Deus, não tem um ministério indolor. Quando você vê do nada a pessoa está lá em cima, pode esperar que ele não vai demorar muito tempo, porque quando vem a dificuldade, ele não sabe suportar. Bendito seja Deus. Então tudo que você, meu companheiro, meu irmão, está passando, fique tranquilo. São dores que vai te refletir muitas bênçãos amanhã. A vida cristã não é uma estufa espiritual, mas é uma sala e nem uma sala VIP. Ela não é uma estufa e nem uma sala VIP. Ser cristão não é pisar em tapetes aveludados, não, mas cruzar os desertos abrasadores, não é? Então não vai, pense que vai todo dia ser aplaudido, todo dia pisar em tapete aveludado, não, porque as lutas está conteúdo aí, nós vamos cruzar esses desertos abrasadores. Então, ser cristão não é ser aplaudido pelos homens, mas carregar no corpo as marcas de Jesus. Paulo disse isso, né? Paulo fez aqui um contraste interessante quando ele fala atribulado, mas não angustiado. A palavra aqui é tribemenoi quer dizer atribulado, significa afligir, sujeitar as pressões ou aquilo que oprime o espírito, enquanto a palavra estenotimenoi diz assim, angustiado, traz a ideia de comprimir em lugar apertado, e tem que haver o aperto de uma pequena sala, né, em um espaço confinado, daí a dor em sua ocasião, né? A tribulação é a prova externa, né, enquanto a angústia é o sentimento interno. A tribulação é externo, enquanto a angústia é interno, não é? Pegamos bem isso aí dentro do contexto da nossa lição, não é? Então, quando o texto, a lição, o título da lição nos fala sobre a renovação cotidiana, é que essas tribulações que são externas, em compensação, internamente o Senhor está nos suportando. Às vezes parecemos fracos, mas somos fortes em Cristo Jesus. Não é? Perplexo, mas não desanimado. A perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige decisão pronta, não é? E imediata. A palavra grega é aporomenoi. Aporomenoi é perplexo, que significa estar em dúvida, estar perplexo. Nos pápiros que eram usados em alguém arruinado pelos seus credos, né? É alguém arruinado pelos seus credos que contemplava o seu fim. Enquanto a palavra ejaporomenoi, que é desanimado, significa estar completamente perplexo ou em desespero. Esta palavra descreve o desespero em seu estado final, né? Perseguido, mas não desamparado, não é? Perseguido traz a ideia de perseguir, de caçar como um animal. Enquanto a palavra desamparado, ela significa desertar, abandonar alguém em dificuldade. Paulo descreve como um fugitivo, caçado por seus adversários. Contudo, na última hora, Deus lhe dava o escape. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida. Não teve folga nem alívio. Foi perseguido pelos judeus, pelos gentios, pelo poder religioso e pelo poder civil. No entanto, jamais ele se sentiu desamparado. Quando foi apedrejado em Listra, levantou-se para prosseguir o seu projeto missionário. Quando foi preso em Filipos, ele cantou e orou à meia-noite. Quando foi preso em Jerusalém, ele deu testemunho diante do Sinédrio. Quando ele foi levado para Roma como prisioneiro de Cristo, ele testemunhou ousadamente aos membros da guarda pretoriana. Mesmo quando ficou só em sua primeira defesa, em Roma ele foi assistido pelo Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 a 18. Então ele prossegue, no versículo 9 diz assim,
abatido, mas não desanimado. A palavra aqui, a palavra grega é katabalaneio, que quer dizer abatidos, significa lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra era usada para falar de derrubada de um oponente em uma luta e de derrubar uma pessoa com uma espada, por exemplo, ou qualquer outra arma, né? Já a palavra destruído significa destruir, perecer. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras acima de suas forças, né? Então foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu a essas pressões. É isto que está na nossa lição. Nós vamos estar sendo perseguidos, mas vamos estar renovados interiormente. Glória ao nome de Jesus. Perseguido sim, mas nunca desanimado, né? Vamos estar sendo renovados de forma cotidiana o nosso homem interior, ok? Paulo prossegue quando ele diz: o mesmo que foi levado à guilhotina romana, teve seu pescoço decepado pelo verdugo, por exemplo, não foi destruído, porque sabia que a sua morte não era uma derrota, mas uma vitória, não é? Porque em vez que morrer é lucro, uma vez que morrer é lucro, e deixar o corpo habitar com o Senhor. Então Paulo já dizia isso, trazendo essas verdades dentro dos nossos dias. Nós vamos observar que esse texto ele pode se aplicar em duros e rudes e esmagadores golpes que parece vir do nada sobre a nossa vida. Acontece não só com Paulo, que aconteceu, e conosco também, ok? Nós vamos ver que uma identidade bendita, né, levando sempre no corpo a morrer por Jesus, né? Nós vamos ver que o verdadeiro ministério não está em suas condecorações, mas sim em suas escoriações. Quem é soldado de Cristo, quem é realmente chamado pastor, quem tem um chamado pastor e pastor chamado. Quem é o pastor chamado, ele não tem condecorações, tem muitas escoriações, né? E isso é as marcas de Cristo na vida dele. Quanto ao mais, ninguém não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? Então o apóstolo Paulo destaca com muita verdades aqui, está baseando a revelação divina, né? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isto é que falei. Então temos aqui, nós cremos, também falamos, por aquilo que falamos. Então Paulo, ele fala do fundamento da nossa fé, não de subjetividade, nem mesmo das suas ricas experiências, mas da eterna palavra de Deus, do fundamento da palavra, né? E nós vamos observar que esse fundamento está na ressurreição do corpo, né? E ele ainda diz que está direcionada para a glória de Deus, né? Então tenha calma, fique tranquilo, Deus está no comando e ele tem o controle da minha e da nossa vida, né? Paulo prossegue seu argumento quando ele fala sobre o corpo fraco, espírito renovado, capítulo 4, verso 16 de 2 Timóteo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o nosso homem exterior é o nosso corpo, o nosso homem interior é o nosso espírito. Então, o corpo fica cansado, doente, envelhecido, mas o espírito mais maduro, mais forte, mais renovado. O corpo enfraquece, mas o espírito renova. O tempo vai se esculpindo em face às nossas rugas profundas, mas cada fio de cabelo branco em nossa cabeça é a morte que nos chamamos para um duelo, né? Mas os nossos olhos ficam embaçados, nossas pernas ficam bambas, né? Isso o sábio rei Salomão já escrevia no início da sua vida, lá em Eclesiastes, né? Quando ele faz no capítulo 11 em diante, capítulo 12 especificamente, quando ele fala para a juventude, né? Na sua velhice, ele teve essa consciência depois de praticar bastante coisas libidinosas nos seus dias de juventude. Então tenhamos cuidado com tudo isso, né? Nós vamos ver que o presente é doloroso, o presente, aliás, é doloroso, mas o futuro é glorioso, né? Então tenhamos isso em mente e com certeza seremos vencedores. Que Deus em Cristo nos abençoe
que a poderosa mão de Deus, né? As coisas visíveis e temporais, e as coisas invisíveis são eternas. Então pode ver que é um contraponto esse texto, essa lição. Enquanto o homem interior o homem exterior é abatido, o homem interior é renovado. Deus abençoe e até a próxima aula. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.